E aí galera, tudo bem? Vamos começar mais um programa aqui Investindo na Bolsa, né? Aqui no canal Noticioso. Inclusive queria pedir para você se inscrever no nosso canal, dar um like aí para poder ajudar a gente a alcançar um maior número de pessoas aí. Mais uma vez estou aqui com o Matheus Nunes, né? A presença luxuosa de Matheus Nunes, para a gente conversar um pouco hoje sobre a correlação aí entre Bolsa de Valores e reforma da Previdência, né? Então eu acho que vai ser, para quem está querendo investir, eu acho que vai ser uma conversa que vai agradar aí. Inclusive repasse esse vídeo aí para amigos seus que estão querendo começar, para assistir o nosso canal. E é importante também, a gente já conversou sobre muita coisa, que vocês vai no playlist aí do Investindo na Bolsa e assiste desde o começo aí, que eu acho que vai ser legal para você ir se inteirando paulatinamente aí sobre o que a gente vem falando aqui sobre a Bolsa de Valores. E aí, Matheus? E aí galera, e aí Rodrigo? Bom demais. Vamos falar o seguinte, que nós estamos aqui hoje, 22 de maio, não é isso? 22 de maio. É o 21, 22. 22 de maio. Inclusive, eu tenho até uma dúvida lá com relação a uma baixa que eu fiz da aplicação que eu tenho que conversar com você. Para relembrar, o Matheus é quem me faz assessor. É meu assessor que faz os investimentos comigo através da XP, credenciado, né, da XP, né? E ele está sempre me ajudando e sempre participando dos nossos programas aqui. Matheus, fala assim, como é que você acha, assim, em princípio, dessa relação, assim, essa semana especial, está dando umas confusões nas últimas 2 semanas, né? Quando o Congresso dá uma afastadinha do governo, a Bolsa cai. Explica essa correlação do governo com a reforma da Previdência e esse impacto que ela causa, assim, na Bolsa. Ontem até teve aquela questão do Rodrigo Maia rompendo com o líder do governo na Câmara, né? Eu vi isso com o líder de governo, O mini índice já abriu hoje um pouquinho para baixo. Vamos ver se ele mantém. Vamos ver como é que o mercado reage a isso daí. Mas a questão toda, Rodrigo, da reforma da Previdência e a Bolsa é porque o mercado entende que é necessário o governo melhorar a parte fiscal, melhorar as contas dele, para que o país tenha uma estabilidade maior no longo prazo, entendeu? Uhum. Então, o mercado ele acha que se a reforma não passar, a situação fiscal do país vai ficar inviável aí nos próximos anos e com isso fica muito difícil você fazer novos investimentos, você continuar empreendendo aqui no Brasil, entendeu? Uhum. Então, nos olhos do mercado, só isso basicamente está importando a nível política Brasil. Se não tiver previdência, não tem como eles continuarem investindo e acreditando no país. Pois é. Para retomar, assim, o Matheus é um cara mais ligado vem dessa área de bolsa de valores, de investimento e tal. Eu sou oriundo da área empresarial, né? Eu já fui empresário, já tive uma dezenas de empresas, muitas delas exitosas, enfim. Mas a visão que eu quero trazer mais pragmática para as pessoas entendam é o seguinte: as pessoas falam, às vezes, o mercado, igual você mencionou agora, como se o mercado fosse uma entidade. Uma entidade mágica, né? Que tem vontade exatamente. própria, corpo, né? Na verdade, é uma realidade simples. Exemplo, se o país não tem uma reforma dessa Previdência, se vamos transformar esse país numa família, né? Fazer um comparativo simplificado aí. Se não tem perspectiva de prosperidade, é claro que ninguém vai colocar dinheiro. Você vai emprestar dinheiro para uma família que não tem e gasta mais do que ganha, por exemplo. Então, ou seja, a gente fica tratando essa questão do mercado. Eu trouxe esse assunto à tona aqui, Matheus, porque as minhas análises, eu tenho percebido que elas têm dado certo, que eu chamo de visão de mundo, simplificar essa visão para entender exatamente o seguinte: olha, se a reforma não passar, a Bolsa vai cair mesmo, porque o que vai acontecer? É como se fosse um acerto de contas familiar. Uma família que ganha 5 mil está gastando 7, 10 mil. Se ela não fizer uma revisão disso, não tem por que eu emprestar dinheiro para ela, porque ela não vai quitar esse recurso. Então, assim, se você trouxer isso para uma linguagem mais assim, mas a Bolsa é muito mais complexa do que isso, tem aquelas conversas. Mas a verdade é que é o seguinte, eu tenho falado com relação à Bolsa, que ela tem me ensinado com relação à visão de mundo, é o seguinte: ali é o que é, bicho. Ali não tem história de, porque a minha Petrobras vale tanto. Não tem isso aqui não, vale o que você vai colocar lá na pedra, lá igual como se fosse no Ceasa, e você vai descobrir quanto que vale a sua ação. Então, a verdade é que essa reforma da Previdência está relacionada realmente à viabilidade econômica do Brasil, não é isso?
Sim, justamente. E aí a bolsa acaba refletindo isso. As pessoas falam, pô, eu não vou botar dinheiro ali se esses caras não arrumarem o que uma forma de pagar aquilo que eles devem, ou seja, diminuir os custos dele. Seria mais ou menos isso? É, mais ou menos isso, entendeu? Se a situação fica inviável, se a conta não fecha, as pessoas ficam com medo mesmo de investir e fazer novos empreendimentos aí, entendeu? Acaba também que isso leva a um segundo ponto, né? Muita gente começa a perguntar, então, se a reforma da Previdência passar, o que que acontece? Vai subir ou já vai estar mais ou menos no preço, né? Que é o que a gente costuma falar no mercado. Muita gente acha que talvez se a reforma da Previdência passar, meio que já vai ter antecipado toda essa emoção e talvez a coisa pare de andar simplesmente porque a reforma da Previdência passou, né? E aí, o que você acha? Assim, eu acho que depende de como a reforma da Previdência passa. Se todo mundo acha que vai passar e todo mundo tem a certeza que vai passar, isso meio que acaba já refletido no preço, né? Quando o negócio já não é novidade para mais ninguém, isso acaba refletindo no preço e quando de fato o evento acontece, a coisa não andaria mais. Mas o que eu acho que além dela passar, vai depender muito da forma como ela passa. Da qualidade entendeu? dela, da né? qualidade que ela passa. É totalmente possível passar uma reforma da Previdência que Mais desidratada, que não resolva aí totalmente o problema e não seja aí tão eficiente no ponto de vista do ajuste, né? Tá. Hoje eu vou fazer o papel aqui de tradutor do Matheus. Na verdade, o que ele está falando é o seguinte: acontece isso comigo direto. Por exemplo, a Bolsa, quem mexe com isso, né? Ou seja, quem está por conta disso, eles têm, ou seja, fica buscando informação e fica analisando essas informações. Por exemplo, essa conversa, igual o Matheus falou ontem. Ontem teve um desentendimento com aquele Rodrigo Maia e o líder do governo. Então aí já existe hoje o mini índice, que é o primeiro que abre às 9 horas, já deu uma recuada, né? Agora nós estamos gravando, ainda são quase 10 horas, então a gente ainda não sabe como é que está lá fora. Mas provavelmente, então, essas sensações aí, o que ele está explicando é exatamente o seguinte: as pessoas também, isso até serve como aviso, elas adoram entrar quando a coisa está esticada, Matheus. Exemplo, a reforma, nós estamos em 93, 94 mil pontos agora. A perspectiva, se essa reforma passar de uma forma boa, é que a gente vá a 120 mil pontos, 125, né? É a conversa do mercado aí. Então, o que acontece? Aí ela sobe, passa 125, o povo vai lá e compra. Ou seja, aí já perdeu a onda de crescimento desse capital. Então, você tem que ficar... nós vamos daqui a pouco falar diretamente, você tem que perceber... ter uma sensibilidade de perceber a hora que você vai entrar para você realmente pegar esse gancho de alta, né, Matheus? Porque tem muita gente que entra eu, inclusive, já entrei várias vezes, até mesmo num fundo, né, Matheus? Diga de passagem, né? Tem um fundo que eu entrei que eu já entrei atrasado. Então, quando você entra atrasado, ou ele está estacionado e vai subir pouco, ou ele vai começar a voltar. Então, essa hora, como é que faz para poder... O que você acha que a hora é oportuna? O que o mercado está achando que é a hora oportuna? A própria XP? Como é que você vê se é a hora oportuna de entrar no mercado agora a 93, 94 mil pontos? Assim, a nível da Bolsa hoje, Rodrigo, assim, eu falo, a equipe de análise da XP, acredita aí que tem sim o potencial de subir mais, entendeu? Eles entendem que a Bolsa é o melhor ativo no Brasil hoje. Por mais que já esteja relativamente alto, Bolsa é 90 e poucos mil pontos, como você mesmo falou, tem uma possibilidade real aí disso chegar até uns 120, passando uma reforma grande, entendeu? Sei. E até porque... dizem que o capital estrangeiro ainda vai entrar em quantidade muito maior. O que é isso? Os investidores internacionais estão com medo de entrar investindo no Brasil justamente por causa dessa instabilidade com a Previdência. Se a reforma da Previdência realmente passar, tem uma chance aí de que os investidores estrangeiros entrem com uma quantidade grande de recursos, o que facilita aí a subida de preços, entendeu? Quando você tem investidores grandes entrando, isso ajuda o preço a subir, como você sabe. Então, considerando isso, é possível sim fazer alocações agora na Bolsa, não pensando em ruídos momentâneos aí de Maia, de filho de Bolsonaro, mas pensando aí talvez num médio prazo
dessa retomada que vai acontecer quando essa reforma passar, entendeu? Uma coisa importante, assim, a gente está hoje tratando, inclusive, a favor da questão da Previdência, pode dar uma conotação, não, esses caras são Bolsonaro, como é que chama? Bolso o quê? Bolsominions e tal. Então, assim, eu vou até falar uma palavra assim, eu tô me lixando para essa questão política. A questão aqui, se for Bolsonaro, não sei quem lá, para mim não interessa. Interessa, e que é o que você tem que fazer, é o seguinte, perceber aonde vale a pena colocar o seu dinheiro, entendeu? Essa que é a questão mais importante, que vai ser domingo agora, dia 26, estão até marcando uma manifestação aí e tal, né? Tá tendo uma coisa. Então, assim, essa sensibilidade que você tem que ter é de perceber, não é que a posição política sua, com essa história, que essa questão... saber como essa história vai afetar exatamente, seu dinheiro, isso que interessa. Então, assim, não é uma mesmo questão... você sendo contra ou a favor da exatamente, reforma da Previdência, exatamente. isso vai ter uma consequência financeira exatamente. dos seus investimentos. É isso que é importante. Por exemplo, eu vou voltar um pouquinho atrás para contar um pouco da minha história. Eu, enquanto empreendedor, comecei muito cedo e tal. Em 2008, 2009, eu cheguei a acumular 7 empresas diferentes. Tinha 7 empresas com ramos completamente distintos, um monte de gente trabalhando. A minha vida era uma confusão. Chegou uma hora que eu percebi, eu falei assim, gente, eu olhei para aquele cenário de alta fiscalização, de muito... Falei, gente, isso aqui não é bom. O pessoal falou assim, nossa, o Rodrigo tá ficando doido. Eu comecei a vender as empresas. O que eu tô querendo dizer? Você tem que ter essa percepção. Na época eu nem mexia com bolsa, nem nada. Você vendeu antes ou depois da crise? Eu vendi, na verdade eu comecei, como eram muitas empresas e muita coisa para fazer, eu comecei a fechar em 2009. Eu comecei a vender umas, fechar outras, enfim. Eu percebi, por isso que eu tô trazendo esse assunto, é essa percepção que é importante. Por exemplo, hoje estou investindo na bolsa porque o Bolsonaro, por exemplo, entrou aí, mas para mim... Não mudou nada. Eu não vou botar meu dinheiro mais, não vou mais abrir empresa, Matheus. Eu não quero mais. Nesse cenário, eu não quero colocar meu dinheiro. Eu prefiro ficar investindo na bolsa hoje. Eu prefiro ter um cenário onde o risco as pessoas classificam como alto, onde eu possa colocar esse dinheiro e tomar as decisões que eu quiser sem interferência de nada. Então, essa percepção, isso que nós estamos conversando hoje, ela é por isso que eu contei esse caso lá atrás, que você nem sabia, né? Não. Então, mas você sabe que eu tinha loja, né, a maior loja aqui de carro da região, por exemplo, era minha. Então, ou seja, eu encerrei as empresas exatamente porque eu não acreditava mais naquilo. Então, esse é o ponto crucial para você poder avaliar. Se essa reforma passa, a minha opinião hoje, eu vou continuar nisso. Se ela volta, eu vou trabalhar vendido. Você está entendendo? Se ela não passa, eu vou trabalhar vendido. E aí que se dane. Então, assim, a questão nossa não é política aqui, é só eu estou pontuando essa coisa, para mim é indiferente. Se amanhã eles tirarem o Bolsonaro, eu vou trabalhar vendido e vou ganhar dinheiro. E que se dane o resto, entendeu? Então, é muito importante a gente trazer isso. Para essa realidade, a Previdência é o seguinte, é uma coisa que pra gente que é do mercado, eu acho que ela vai passar. A questão está relacionada diretamente à qualidade do que vai passar. Seria isso? Sim, como ela passa, né? E como você falou, eu também acho que vai passar, porque eu acho que tem que passar. Mas tem que ver o quão eficiente vai ser e essa nova reforma, dependendo de como passa também, você só protela um pouquinho aí o problema e acaba que não resolve tanto e a coisa fica meio que do jeito como tá, entendeu? Para voltar àquela coisa, é o seguinte, por exemplo, a gente fala que ela tá... Tem uma questão, acabou que a gente não olhou ali agora no programa, que é saber quanto que a bolsa está em dólar, né? Então a gente vai poder falar com exatidão aqui. Mas grosseiramente é o seguinte, existe uma conversa que a bolsa está muito descontada em dólar, né? Tem essas duas frentes. A gente, justamente quando eu falei agora há pouco que a bolsa estava mais ou menos cara e a 93, é por isso, se você for olhar o preço dela em real, tá caro, entendeu? Mas quando você considera, por exemplo, a inflação que ocorreu aí nos últimos anos no Brasil, quando você olha para o preço da bolsa em dólar, você vê que a bolsa assim não está tão cara. Quando você olha também aquele índice, o preço, os múltiplos das ações, sim, não tá tão caro assim, entendeu? Então isso é mais um indicador aí para alinhar com essa ideia de que tem potencial para a bolsa crescer. E quando o investidor estrangeiro ele olha para o Brasil, ele vai olhar bastante também o preço da bolsa em dólar, entendeu? Então para ele é tranquilo de entrar na bolsa a um nível atual de 93 mil pontos, ou talvez até 100 mil pontos, entendeu? Na verdade eles até preferem esperar a bolsa subir um pouco e entrar 110, por exemplo, com a reforma já tendo passado, do que entrar em bolsa a 90
sem ter passado a reforma, entendeu? Porque aí, supostamente, Porque ela é não mais tem direção. especulativo. Entendi. Ele vai, aqui agora é mais especulativo, ele não tem bem uma certeza se aquilo se vai continuar, né? Na verdade, eles estão, é porque é uma visão mais conservadora, ou seja, de colocar 110, imaginando a longo prazo que ela vai para Eu algum acho que lugar. seria sim uma visão mais conservadora, porque você está esperando uma coisa acontecer para aí sim você entrar em um ambiente mais certo, né? Mais Entendi. definido. A gente tem uma coisa aqui engraçada, para quem está comprando bolsa, ação aí, quem está investindo na bolsa de maneira geral, é exatamente o seguinte: quando passa o cavalo, né, que eles falam o cavalo selado, ontem, por exemplo, a bolsa teve uma alta de quase 5%, né, 4 e pouco, né? E eu podia ter comprado. Eu pensei em comprar, por exemplo, comprei coisa que você nem gosta, que eu já até perdi dinheiro. Embraer 17 e pouco. Uzi Minas a 7,60. Petrobras a 24,50. Enfim, o cavalo passou selado lá e Você ficou para trás. eu fiquei para trás. Mas na hora, é a coisa muito engraçada, pessoal, por que você não comprou? Porque não tinha, é disso que nós estamos falando aqui hoje. Eu não tinha naquela hora o sentimento que essas coisas iam se resolver do jeito que hoje parece que vão. E é exatamente essas sensações que faz as pessoas colocarem dinheiro na bolsa e tirarem dinheiro da bolsa, que faz ela subir e cair. Então, essa percepção, a gente está discutindo aqui hoje, no fundo, são percepções sobre o mercado. Ou seja, o quanto que é importante essa percepção do seguinte: eles vão fazer a reforma e esse país vai começar a crescer. Não é isso? Então, a reforma da Previdência, basicamente, é o principal tônica, realmente. O pessoal fala, não, enquanto a reforma da Previdência, o pessoal fala assim, pô, mas a Bolsa de Valores só está aguardando a reforma da Previdência? Sim, só estamos aguardando a reforma da Previdência. Mas é até engraçado pensar até que ponto também se justifica a Bolsa variar tanto por exemplo, alguma briga que o Bolsonaro teve com alguém no Congresso. Até que ponto faz sentido você pensar que empresas aí tiveram perdas em valor de mercado de bilhões de reais, simplesmente por algo que claramente aí é um ruído momentâneo, né? Mas é aquilo que eu te falei, o que vale na Bolsa de Valores não são exatamente as sensações, é aquilo que as pessoas acreditam. Por exemplo, se hoje de manhã, nós estamos aqui agora gravando esse programa, se acontecer uma fala lá esquisita do Bolsonaro, ele falar uma bobagem lá, e nós vamos sair lá fora, lá vai ter caído, empresas vão ter perdido bilhões, exatamente porque elas param de acreditar. Então, ou seja, o que nós estamos discutindo com a reforma da Previdência está muito mais relacionado a acreditar no negócio Brasil ou não é isso? Sim, sim. Então é por isso que essas percepções de cada um de vocês aí, cada um tem uma percepção distinta. E aí, por exemplo, quem sacou que essa discussãozinha da semana passada, que abaixou a bolsa e levou para esses números que eu falei aí, Petrobras a 24 e pouco, Uzi Minas, Vale do Rio Doce com essa confusão dela lá, quem consegue lidar com essas percepções é quem realmente está ganhando dinheiro. Mas nunca é tarde para entrar na bolsa, não. Voltando a uma conversa principal que nós começamos aqui, 93, 94 mil, os analistas da XP acreditam que é um bom momento de entrar na bolsa? O que eles estão achando? Sim, assim, você tem que ter na cabeça isso que a gente falou, entendeu? Se alguém posta um Twitter, a bolsa cai. Então, se você tiver uma visão aí razoável de pelo menos médio prazo, aí sim você pode entrar, mas se você estiver pensando que a coisa vai se resolver do dia para a noite, assim, é melhor tomar cuidado, entendeu? Porque vai ter muito ruído nesse até período. Aprovar. E é totalmente possível que caia ainda mais do que caiu, entendeu? Você acha, o pessoal da XP, ou isso é uma opinião própria? O pessoal está achando... Não, isso é equipe de análise da Eles XP acham que mesmo, nós vamos entendeu? passar por um momento, um quebra-mola já ainda. passando, né? Não, eu estou dizendo 94 mil. O pessoal está achando Sim, que volta a 87? Não, 87 eu não sei, mas pode voltar ainda mais, entendeu? Mais um pouco para abaixo de 90 ali, novamente, 80 e pouco, 80 e tantos, né, por exemplo. Então é totalmente possível voltar a bolsa a 89 para passar a reforma da Previdência lá para o final do ano e aí sim chegar a 115, 125 pontos. Eu, de qualquer forma, a minha perspectiva, a gente já está chegando no final do programa, assim, a gente discutiu hoje, na verdade, perspectivas, né? Mas a minha perspectiva era eu não seguir, por isso que eu acho que é muito importante você ter um plano, tá? Eu tinha traçado um plano, Matheus, assim, entendeu? Falei, ela bateram 89 mil pontos, eu vou entrar pesado. Eu cheguei a falar isso com você no telefone. Né? Você lembra disso? Sim. Sabe o que eu fiz? Não entrei. Podia estar 5% com mais dinheiro hoje. Então, é muito importante
você seguir, é claro, com a consultoria de profissionais. Você falou que não sei, essa coisa que eu tô te falando, por exemplo, hoje eu já tô doido, chateado por não ter comprado ontem. E de repente a gente sai aqui do estúdio aqui, vai ver lá fora, eu vou falar assim, nossa, foi ótimo eu não ter comprado ontem, entendeu? Então assim, essas percepções, o que as pessoas têm que entender, o que acontece que faz subir ou descer, é exatamente o seguinte, é um monte de gente que acha que vai dar certo e quer comprar, e depois um monte de gente mais gente achando que o legal é vender, sair. Então, o tanto que é simples. A gente, às vezes, claro que a gente tem que usar analista, tem que usar essas ferramentas, mas se você parar para pensar... Bem, você falou mesmo, é basicamente uma galera achando que vai dar certo, uma galera achando que vai dar errado. Quando tem mais galera achando que vai dar certo, ela sobe. Quando tem mais galera achando que... Por quê? Porque as pessoas começam a desfazer daquilo. Não é isso? Sim. A gente vai ficar por aqui hoje nesse programa, vai ser um programa... Não, se bem que ele não foi curto não, né? Achei que ele tinha sido curto porque passou rápido. Mas é uma coisa assim, isso tudo que nós conversamos aqui hoje, inclusive eu fiz até aquela pausazinha falando a questão política lá, porque realmente, para quem está trabalhando com isso, que é o meu caso, que é o caso do Matheus, a questão política para a gente realmente não interessa qual que é o resultado dela. Então, assim, começa a assistir não só o nosso programa, assiste os outros programas anteriores, mas começa a ter essa percepção que é muito mais uma questão de galera achar uma coisa e achar outra. E cuidado para você não entrar tarde na bolsa. Porque eles falam, né, tem uma regra assim que a bolsa vai subindo, aí naquela ela chega no alto, todo mundo fala, nossa, a bolsa está alta demais. Aí compra lá, é a hora que as pessoas perdem dinheiro. Agora que a bolsa está barata, o que o Matheus falou é uma verdade, é o seguinte, independente, talvez você compre agora, eu compre a 92, 93 mil e ela baixe realmente para 89. Mas se você tiver uma visão a médio e longo prazo, eu acredito que no final, Matheus, a minha perspectiva depois de ter discutido isso tudo é o seguinte, eu acredito que esse pessoal não vai ser maluco de não aprovar essa coisa e de não acertar isso, porque senão realmente esse país vai ficar muito ruim. Então, acreditando nisso, eu acho que de repente é oportuno ainda aproveitar, embora tá tendo esses ruídos, essas turbulências, para entrar na bolsa, porque ela pode estar muito barata, né? Então essa é a minha opinião. Para fechar acho que é isso aí, Rodrigo, que você falou, cara, por mais que tenha instabilidade, você tendo uma visão de médio e longo prazo, acho que faz sentido você colocar uma parte do seu dinheiro na bolsa, porque é meio que tem que passar, entendeu? Então é isso, gente, nós vamos ficar por aqui, grande abraço aí para vocês aí, compartilhe, inscreva no nosso canal, repasse esses vídeos para os seus amigos que estão interessados nesse tema. Eu acho que é importante a gente assistir, a gente está discutindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aí no nosso vídeo aí, e nós vamos estar aqui na próxima semana aqui discutindo um outro assunto aqui e torcendo para que a bolsa esteja numa posição melhor, né? Então é isso aí, grande abraço aí, valeu. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal, clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!